É agora, ou vai ou racha. Danilo Gentili deve definir o seu futuro lá no SBT nesta semana. Nós sabemos que o De Noite ali, né, e o próprio Danilo e o canal, a emissora comandada por Daniela Beirute, tá com uma relação um tanto quanto desgastada, principalmente neste ano, né? E o que vai acontecer? O contrato do Danilo vence no mês que vem. Vence em dezembro de 2025 e agora eles vão definir o futuro do apresentador e por enquanto segue incerto. A gente vai falar sobre esse assunto neste vídeo, mas antes, clica aí nesse like para você me ajudar, vai, não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. E claro, também, eu quero saber o seu comentário. Vocês gostam do programa do Danilo Gentili? Vocês acompanham o De Noite no SBT ou aqui na plataforma? Porque isso tem um peso gigantesco e a gente vai comentar, tá? Seguinte, meu povo, vejam só. Como eu disse para vocês, o contrato do Danilo Gentili, de fato, vence agora em dezembro de 2025. Isso já era de conhecimento desde o ano passado, tá? Que a gente tem pontuado que até o final do ano de 2025 ele permaneceria no SBT. A grande questão mesmo é, e 2026? Ele vai continuar ou não? Bom, a informação que eu tenho hoje para vocês foi divulgada pelo F5 da Folha de São Paulo, que destaca exatamente o seguinte, vejam só, vou colocar aqui na minha tela para vocês verem que, com situação indefinida, Danilo Gentili vai negociar um novo contrato com o SBT nesta primeira semana agora de novembro, tá? Segundo aqui as informações da coluna, gente, o contrato do apresentador tá garantido até dezembro. A partir de 2026, a gente definitivamente não sabe o que vai acontecer. Ainda segundo a apuração, o SBT tem interesse em continuar com um programa de Danilo, tá? É favorável ali para a emissora continuar com o Danilão. E segundo a apuração, Danilo também tem o interesse em permanecer no SBT. Eu já vou dar a minha opinião sobre isso também, tá? Porém, vejam só, apesar aí do interesse de ambas as partes, é de conhecimento nos bastidores que existe sim um desgaste na relação entre apresentador e emissora, principalmente pelo fato da falta de investimentos do SBT com o De Noite. A gente sabe que o De Noite está basicamente ali com o mesmo cenário há mais de 10 anos. E não é só cenário, né, gente? Quando a gente fala de investimento, é investimento como um todo. É investimento em produtor, em roteirista, em mais editores, né? Não é só aquela coisa visual que a gente enxerga. Aquilo ali também conta, mas é mais do que isso, né? Tem verba para trazer um convidado internacional, por exemplo. Tem convidado que só participa de programa com cachê, tá? Porque muitas vezes as pessoas, vem na parceria ou vem para divulgar um outro trabalho. Beleza, isso acontece, é normal. Mas tem muito artista, principalmente artista mais relevante, ele só participa desses programas mediante a pagamento de cachê, tá? Por quê? Vou só explicar para vocês. Sei lá, vamos pegar um cantor aqui, vamos pegar a Ana Castela, exemplo, tá? Ana Castela vai lá, convidada para participar. Pô, beleza, posso ir, né? Quantas horas vai me demandar do meu dia? Vou ficar 4 horas gravando, 5 horas gravando? Ela poderia estar gravando uma publicidade, poderia estar gravando um CD, participando de um evento especial, ou seja, onde ela estaria ganhando dinheiro. Então, para justificar a participação dela ali no De Noite, precisa rolar um cachezinho de participação, né? E geralmente os cachês desses artistas mais relevantes, né? O que daria audiência para o programa, o que daria conteúdo, eles vão cobrar mais caro. Tem esse cachê de participação? Não tem. Qual que é a verba? Tudo isso é investimento, né? E é exatamente o que o Danilo estaria cobrando dentro do De Noite. Já que nos últimos anos o talk show aí se mostra um dos programas de maior relevância na grade de programação do SBT, tá? Ele tem, só para você ter ideia, uma média de 3 pontos no PNT, que é o Painel Nacional de Televisão. Você tá falando, Eric, 3 pontos é uma audiência boa? Pro horário que o Danilo Gentili é exibido, é uma audiência excelente. O horário nobre do SBT dá 4. O Fofocalizando dá 3. O Aqui Agora dá 3.
O Danilo Gentili, colocado de madrugada com um programa de entrevistas, ter uma média de 3 pontos no PNT, é uma audiência excelente para as madrugadas ali do canal. O Danilo realmente faz um milagre ali com o De Noite. Fora, uma outra coisa que o SBT também tem que levar em consideração, que é o fato do De Noite ser um dos maiores canais do YouTube aqui no Brasil e um dos maiores do planeta, tá? Quando a gente faz o recorte, coloca o filtro, né, talk show, né, no YouTube aqui, o Danilo Gentili, o De Noite, é o maior canal do planeta. Vocês têm noção disso? Nenhum outro talk show no mundo tem tantas visualizações como o De Noite do Danilo Gentili. Só para se ter ideia, entre os meses de janeiro a junho, o canal acumulou ali cerca de 500 milhões de visualizações, gente. É muita coisa, tá? Se você pega isso e divide entre 6 meses, basicamente, você tem aí um número aproximado de, sei lá, 80 milhões, 83 milhões aproximadamente por mês de visualizações. É um número impressionante o que o Danilo Gentili consegue fazer. Ele realmente virou um case de sucesso no YouTube brasileiro com o seu programa, que obviamente é uma coisa aproveitada do SBT dentro do digital, né? Só que, ao longo dessa história toda, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? Como eu disse no começo do vídeo, o Danilo, ele já estaria mostrando um pouco essa insatisfação com a falta de investimentos ali no De Noite. O SBT tem uma dificuldade para vender o programa, já que ele é de madrugada e geralmente os anunciantes de madrugada dão uma corrida assim. Apesar da alta audiência, eles dão uma corrida. Justamente porque de madrugada não é um horário muito propício para compras, né? Para impactar um possível cliente, por exemplo. Que mais aqui sobre o Danilo que a gente pode comentar? Ele andou falando aí, né, sobre a sua insatisfação de ter um número tão grande no YouTube e não receber absolutamente nada por isso. O próprio já disse isso em outras entrevistas, tá? Ele já falou que, eu não recebo um centavo. O contrato do Danilo não permite que ele receba um centavo da monetização do YouTube. E o YouTube do De Noite fatura alto, viu? Fatura alto pra caramba com esse tanto de visualizações, 83 milhões no mínimo, tá? Por mês aí, sendo o maior talk show do planeta. Vocês não acham que o YouTube fatura alto? Fatura, dá uma grana muito boa ali pro SBT e o Danilo não tem direito a 1% disso. Então, assim, esta semana ele vai ser chamado para negociar o seu contrato. Falar, olha, o que eu preciso para permanecer? Preciso ter uma equipe com 15 funcionários, com 20 funcionários. É um investimento que o SBT precisa fazer. Eu preciso de uma verba mensal, sei lá, de R$1 milhão. É só um exemplo, tá, gente? Mas R$1 milhão para trazer convidados relevantes. E se eu ficar trazendo a Geise Arruda de novo, pela 35ª vez, não vai ter audiência, não vai ter relevância, né? Porque é o mesmo convidado, as pessoas não querem assistir mais, falar sobre a Geise Arruda, tá? Então, assim, ele precisa realmente negociar isso, a verba do seu contrato, o investimento, aproveita, já negocia aí se vai ter direito a partir de agora ou não a uma porcentagem da monetização aqui do YouTube, né? Porque eu acho justo que se as pessoas acompanham o Danilo, apesar que o SBT é o dono do programa, o Danilo tem a participação dele. As pessoas acompanham ali o De Noite no YouTube por conta do Danilo, por conta das entrevistas. E, consequentemente, as marcas que acabam anunciando no AdSense do YouTube do De Noite, elas colocam grana, né? Justamente pela alta demanda. Então, é uma consequência do trabalho do Danilo, que eu acho muito justo, de fato, ele receber pelo menos uma porcentagem, não sei, 10, 5, 1% que seja, né, da monetização ali do YouTube. Bom, é isso, galera. Vamos aguardar. Tudo será definido muito possivelmente ao longo dessa semana, tá? Claro que não é a reunião vai acontecer já nessa semana e tal. Não, às vezes demora, sabe por quê? Manda para advogado, né? Então eles têm uma primeira reunião, sei lá, na quinta-feira. Aí manda para o advogado Danilo, manda para o advogado do SBT, veja o que é possível. Aí tem uma segunda reunião ali, chama a Daniela Beirute, chama o Rinaldi Faria, que é um cara que está ali, né, no braço direito de Daniela, para negociarem, tenta avaliarem, até ficar bom para todo mundo. E caso não fique,
pode ser aí o fim, de fato, do De Noite lá no SBT, né? Agora, se o De Noite sai do SBT, eu não vejo ele em outro programa, em outra emissora não, tá? Não vejo. Não sei se a Globo teria peito pra puxar um Danilo, será? Eu não sei se ele também iria pra uma Globo, mas a Globo tá precisando de talk show, né? Tá acabando com Conversa com Bial agora, vai precisar de um talk show interessante. O Danilo seria bom, mas a Globo não sei se ela tem peito pra segurar as piadas, as coisas que o Danilo faz. Outras emissoras eu acho muito difícil, viu, gente? A Band processou ele, esquece. A Record ele não teria liberdade por conta dos bispos. Rede TV, não dá, né? Eu só vejo a Globo, mas e se a Globo realmente quisesse abrir espaço? Mas eu acho que a internet, caso não role ali um Danilo Gentili com o SBT em 2026, eu acho que a internet é um excelente caminho para o Danilão aí, de verdade. Ele já é grande o suficiente, as pessoas já acompanham Danilo por conta de ser o próprio Danilo, né? Ele já tem estrutura para criar um estúdio como esse, basicamente. O problema mesmo seria a distribuição, né? A distribuição que o SBT, a gente sabe, é uma televisão aberta, tem muito mais alcance, mas a internet está aí também para ser relevante tanto quanto. Bom, quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham dessa história toda envolvendo Danilo e SBT? Vocês acham que vai dar bom essa negociação? Vão chegar em um acordo? Tô torcendo para que sim. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau.